Oi, gente, boa noite, ó, quem tá na área aqui, o canal que vocês já acompanham e gostam, Casal Corneta da Fiel. Porque vocês estão ligados que aqui a opinião é mais forte do que a zaga. Hoje nós vamos estar falando do jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro, que olha, vou te falar uma coisa, viu? Ufa mesmo. Foi um jogão. Assim. Não, foi sim. Os primeiros momentos pegou fogo. Assim, teve emoção. Não dá pra dizer que foi um jogão. Não, eu tenho que falar. Foi sim. Os primeiros momentos, o Corinthians teve grandes oportunidades. Perdeu. O Gustavo Henrique teve aquela jogada que parecia um atacante melhor do que o Pedro Raul, hein? É melhor apostar no Gustavo Henrique como atacante do que o Pedro Raul. Só essa deixa pra você, Fernando Diniz. Brincadeiras à parte. Assim, não foi um jogo fácil pro Corinthians. Nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, um campeonato muito disputado, e quando você fica ali apertado atrás, parece que os jogadores não conseguem desempenhar um bom futebol. Sabe, na minha opinião, o time do Corinthians deixou a desejar muito hoje. Tá jogando em casa e o time estava muito recuado. Eu não sei o que acontece com o Fernando Diniz. Creio, eu ouvindo outras pessoas que também dão entrevistas a respeito do Corinthians, falou que antes de ele vir para o Corinthians, conversaram com ele para que ele não fizesse o mesmo trabalho que ele fez nos outros clubes, de fazer os jogadores saindo de trás, tocando a bola e tal. Mas hoje, vendo o jogo do Corinthians, os jogos do Corinthians, o time do Corinthians está ficando um time muito recuado. Até mesmo em casa, o Corinthians tem que se impor. Na verdade, no começo do jogo, ele até esteve atacando, né? Sim. Mas depois eles acabaram recuando. Até o próprio Garro teve um lance que ele fica chamando os companheiros marcar pressão em cima do Atlético e o time não sai, ele fica ali com raiva, dá até um tapa na perna, porque o time não foi. Então assim, o time do Corinthians ele precisa se impor em casa, porque o Corinthians era conhecido com uma força enorme dentro de casa. Todo mundo que ia jogar contra o Corinthians aqui em Itaquera, na Neoquímica Arena, tremia. E isso tem que voltar. Sabe assim, o André, o começo do jogo ele começou jogando bem, depois ele caiu o futebol dele. Vamos se dizer hoje que o time, nota 4 pro time hoje. Sabe? O inesperável aconteceu, de um jogador que todo mundo zoou no começo, que a contratação dele não foi uma contratação que ninguém estava esperando, porque o Memphis indicou e tal. Eles vêm jogando já bem 2 jogos, o Zacarias Labiá, e ele fez um golaço, mas assim, é pouco pro Corinthians. Se realmente o Corinthians quer se livrar dessa zona da degola, o Corinthians tem que começar a se posicionar. O time do Corinthians é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. E isso é muito preocupante. Para um time alçar voos altos no Brasileiro, ele tem que estar muito entrosado. Ataque, defesa e meio de campo. E o ataque do Corinthians está deixando muito a desejar. A zaga do Corinthians é uma zaga muito forte, é uma das melhores zagas do campeonato. Tem apenas um jogo agora, só no próximo final de semana. E o Corinthians tem que ganhar esse jogo para passar esse período da Copa do Mundo fora da zona de rebaixamento, e o Fernando Diniz aproveitar esse tempo, sabe? Eu sei que os jogadores não teve férias no final do ano, porque é um ano atípico por causa da Copa do Mundo, mas assim, eu sei que eles têm que descansar, mas o clube não pode dar tantos dias de descanso para esses caras, porque o time do Corinthians tem que treinar e treinar muito. E outra coisa que também me deixou muito preocupado, ouvindo notícias, é que falou que o Corinthians só vai contratar se tiver venda. Se não tiver venda, o Corinthians não vai contratar, porque a diretoria entende que esse time é um bom time, e não é. O Corinthians precisa de um atacante de velocidade. O Caio César, ele não vem sendo esse atacante de velocidade. Ele, sabe, sempre a mesma jogadinha, vai pra cima e tenta sair, não acontece. Hoje o lateral do Atlético dominou ele. Então, assim, o Corinthians precisa de atacante de lado de campo, precisa de meio campista, precisa de um atacante. Realmente, a gente perdemos um atacante muito bom que foi pro Grêmio. E assim, o Corinthians precisa acordar. Por mais que se não saia ninguém, se sair só o Memphis, o Corinthians precisa ir no mercado e melhorar esse time.
Porque em Copas é uma coisa, é tiro curto. Copas. É tiro curto. Então, você pode ganhar. Agora, no Campeonato Brasileiro, para você se afogar, é muito fácil. E assim, o time do Corinthians, na minha opinião, sabe, na arena, vem pisando muito na bola. E hoje, contra o Atlético Mineiro, num sufoco aí que eu pensei que ia terminar 0-0, falei, caramba, o Corinthians vai empatar mais um jogo na arena. Mas ainda bem que saiu aquela bela jogada do Mateuzinho, ele conseguiu fazer aquele cruzamento e o Labiá, sem deixar a bola, já bateu de primeira e fez um golaço. Mas, nego, peraí. Eu preciso entrar agora. Pode entrar. O Corinthians só ganhou porque o Atlético Mineiro teve um gol o quê? Anulado. E uma coisa que tá me deixando... graças ao impedimento. Isso que tá me deixando bem... É verdade, eu tinha me esquecido desse detalhe. Eu não sei o que tá acontecendo com o Hugo. Sabendo as histórias aí que a gente vem sabendo, que ele tá passando por um momento difícil. Ele terminou o noivado dele, e essa questão da convocação, que ele não foi convocado, eu acho que o Hugo ele tá meio abalado com isso. Hugo, você sempre fala de Deus, você fala que Deus, tudo tem um propósito de Deus na sua vida. Então, assim, é o momento de você se apegar a Deus, cara. Sabe, é o momento de você relaxar, porque você vem cometendo falhas muito bobas debaixo das traves do gol do Corinthians. Você é um excelente goleiro. E se você souber reconhecer que você tem situações para melhorar no seu futebol, você vai marcar uma história muito positiva no Corinthians. E seleção brasileira, cara, se você fazer a sua parte no clube, vai chegar a sua hora. Porque o Cássio também... Ele é novo ainda. Ele é novo. O Cássio, quando chegou no Corinthians, ele estava pensando em largar o futebol. Só para você ter uma ideia. E você também passou por essa experiência. Foi escorraçado do Flamengo, foi jogar lá em Portugal, num time pequeno, e Deus te deu essa oportunidade de você jogar no Corinthians. Então, assim, é uma fase. É uma fase. Vai passar. Conversa com a sua mãe, se tiver que conversar com alguém, conversa. Coloca a cabeça no lugar, porque você está no time certo, no time que te abraçou, no time que te acolheu, de pessoas que torcem por você e pelo seu sucesso. Então vai pra cima, vai pra cima. Mas esse gol não saiu somente por culpa do Hugo. Não, sim. Quando acontece isso, tem uma junção de erros. Sim. Você entendeu? Uma junção. Foi falha de marcação, tudo. Como eu estava trabalhando, eu não vi muito lance porque eu estava dirigindo, então não deu para mim ficar vendo muito. Mas isso daí tem uma sucessão de erros. Que tem hora que a zaga do Corinthians dá um apagão. Mas assim, graças a Deus... Na verdade, foi quando o Atlético Mineiro começou a apertar mais para cima do Corinthians. Quando começou a se impor mais, entendeu? Sim, e aí foi nesse momento que o Corinthians parece que começou a recuar. Que é o erro do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele não pode também... Ele tem que saber os jogadores que ele tem na mão. E ele sabe os jogadores que ele tem na mão, que não são aqueles jogadores que dá para ele fazer o jogo que ele gosta de fazer. Entendeu? De sair tocando a bola lá de trás e ficar causando sufoco pro Corinthians. É ver a característica de cada jogador e se adequar à característica de cada jogador e ele armar o esquema tático em cima disso. Porque o Corinthians tem bons jogadores. Não tem jogadores extraordinários, mas tem bons jogadores. O Memphis voltou hoje, mas não dá para falar nada do Memphis, porque ele está sem forma física. Então, assim, as poucas vezes que ele pegou na bola, ele cometeu alguns erros, porque na minha opinião a preocupação do Memphis hoje é Copa do Mundo. O Corinthians jogou aí 32 partidas, aí ele participou 32 ou 35 partidas, ele participou só de 12, isso é uma vergonha para um jogador que ganha tanto dinheiro que ele ganha. A preocupação da loja, a Copa do Mundo é uma consequência na sua carreira, mas eu acho que em primeiro lugar ele tem que dar alegria para aqueles que estão ali torcendo para ele. E o Memphis, ele na minha opinião, ele foi muito individualista. Sabe, ficar esse tempo todo não jogando pelo Corinthians. E outra coisa também, todo esportista joga com dor. Você vê conversas de ex-jogadores, jogadores poderosos, Ronaldinho Gaúcho, e tantos eles falam que eles conviveram com a dor. E Memphis, você não vai jogar sem dor. Você não vai jogar sem dor. Então assim, não sei, provavelmente você não vai ficar no Corinthians, que você, nesses últimos jogos, que apesar que você vai ter, acho que só esse jogo agora, que vai ser na quarta-feira, eu nem sei se você joga o jogo de final de semana, da próxima final de semana, entendeu? Mas que você possa realmente honrar essa camisa, beleza? Mas, voltando a falar sobre o jogo de hoje,
Foi um pouquinho difícil pro Corinthians. Foi, sim. Mas o O Atlético Mineiro jogou razoavelmente bem. O Atlético Mineiro ele é que nem o Vasco, é o nosso freguês. Mas só que os caras vêm tentar de tudo, né? Mais, né? Os caras vêm de tudo. Aquilo que você falou. Não tem mais aquela coisa do time ir pro Arena e falar, nossa, o Corinthians vai jogar na casa. Então, só isso já mexia com o psicológico dos jogadores. Isso já foi. Também porque agora mudou. Eles vão, tipo assim, vamos arrebentar. Porque o comportamento dos jogadores mudaram um pouco. O comportamento dos jogadores de hoje mudaram um pouco. Eu acho que os jogadores... Tem jogadores que encarnaram esse espírito corintiano, sabe? O Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista, sabe? O Hugo mesmo, ele encarnou, depois que ele veio pro Corinthians, assim, de ele ver como que ele foi abraçado. Eu acho que os outros jogadores precisam realmente encarnar o que é ser corintiano. O Garro acordou, porque ele estava bem disperso. E eu creio que isso tem que inflamar o Diniz, já que o Diniz fala que Apesar de ainda estar cometendo alguns errinhos bobos. Sim. Passe, por exemplo. Sim, mas o Garro mudou muito o futebol dele, mudou drasticamente, dá pra ver que ele é outro jogador. Hoje ele não jogou bem, mas acontece, né? Sempre que todo jogador vai jogar bem, faz parte. Mas, graças a Deus. Aquele gol estava impedido. Pois é. Pra alegria da torcida da Fiel. Ô Yuri Alberto, desperta, Yuri Alberto. Desperta. Eu nem falei o nome dele, porque vai ter briga aqui. Pode parar. Desperta, Yuri Alberto. Não falo do Yuri Alberto, mas bem baixinho. Precisa fazer muitos gols. Se você quer sair do Corinthians... Eu posso falar, tô igual a Neném. Só a Neném. Só a Priscila. O seu cartão de visita é o Corinthians. A gente sabe que você quer sair do Corinthians, o Yuri Alberto. E eu não sei se você está sendo uma decisão acertada na sua vida. O que me deixa triste, né, Yuri? Que você podia continuar. Eu não sei se é uma decisão acertada que você está fazendo na sua vida de querer sair do Corinthians. Mas enfim, né? Olha, eu não cheguei nem a tirar minha foto com você. Eu tenho foto com o Marcelinho, desde quando eu tinha 14 anos de idade, não sai ainda não. Tira uma foto comigo, com a Maitê, com a minha neta, com a minha filha, depois você sai. Mas é isso aí, essa é a opinião que nós temos do Corinthians, vai parar, essa pausa da Copa do Mundo também vai ajudar muito o Corinthians, sabe, porque o clube, por mais que está vivendo um bom momento na Libertadores, na Copa do Brasil, assim, não vou dizer que está vivendo um grande momento, porque ganhou de um time inexpressivo que era o Barra. Mas na Libertadores, por mais que as pessoas não saibam valorizar, porque os jornalistas de hoje em dia é 880. No começo falavam-se que o grupo do Corinthians não é um grupo muito fácil na Libertadores, por causa do Peñarol, do Santa Fé, tirando o outro time que eu esqueci o nome, que o Corinthians joga aqui na quarta-feira, que é o mais fraco de todos. Agora, porque o Corinthians foi bem, é o primeiro lugar, eles falam, mas não jogou contra ninguém. É o 880, tudo com o Corinthians, é para mais ou para menos. Então eles estão desvalorizando. Assim. Então eles estão desvalorizando a campanha do Corinthians na Libertadores. A gente sabe que são os antes. Sim, eles desvalorizam, mas assim, o Corinthians ele precisa tá com mais gana. Essa parada da Copa do Mundo não vai ajudar só apenas o Corinthians, como todos os times. E eu espero que o Corinthians volte com uma fome maior na pegada, e que nesses dois últimos jogos que vai ter da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, os jogadores entram com tudo, sabe, para ganhar aqui na Arena, aqui na Libertadores, e depois no último jogo agora antes da Copa, no Campeonato Brasileiro, para que a gente possa ficar tranquilo lá na tabela. Não vai ficar tão tranquilo, né, porque se ganhar vai para 24 pontos, torcer para os outros clubes perder tudo e só o Corinthians ganhar. Milagre! Só o Corinthians ganhar para o Corinthians realmente sair dessa degola. Um milagre. Entendeu? E a gente ter uma pausa aí na Copa do Mundo para curtir a seleção brasileira, um pouquinho mais feliz, vendo que o Corinthians está melhorando lá no Campeonato Brasileiro. Mas é isso aí, essa era a opinião que nós tínhamos para falar hoje do Corinthians. E eu creio que o Corinthians vai melhorar. E diretoria, contrata! Mesmo se não sair ninguém, contrata! E vai Corinthians! Vai Corinthians! Não esqueça de deixar seu like, a curtida e espalhe para os amigos, que a gente precisa do apoio de vocês. Vamos lá, corintiano, aqueles que não são corintianos e os antes também. Curta o nosso canal. E comenta aqui o que você achou do jogo de hoje. Vai Corinthians, boa noite! Boa noite! Bom.
se inscreva no canal.